Quando a gente tem os elementos radioativos, eles vão emitir radiação e isso faz ele ter um tempo de meia-vida. Em resumo, o que é um tempo de meia-vida ou meia-vida de um elemento radioativo? Ele vai desintegrando e perdendo massa, porque ele vai virando outros elementos também. Um exemplo muito comum que a gente tem, e eu acredito que é o primeiro que vocês ouviram falar, sobre o carbono 14, que a galera faz muita datação de fósforo com carbono para descobrir quantos anos tem aquele fósforo, ou a múmia, ou o que seja. Passa com um pincelzinho assim no osso, né? Olha o quê? Sumiu. Tinha aparecido um negócio na tela, mas sumiu. Passa com um pincelzinho em cima do osso, não é? Na verdade, eles fazem uma leitura, né, do carbono 14 que é um ser vivo. O que são os fósforos mumificados. Que a gente ingere, né? Tem carbono 14 nos vegetais e ele vai emitindo radiação. O tempo de meia-vida dele eu não sei se é 12 mil anos, é muito tempo. Então vamos lá, só para explicar o que é. Quando você tem um elemento radioativo, ele tem um tempo de meia-vida, que é quanto tempo que ele demora para perder a metade da massa que ele tem. Um exemplo, você tem 100 miligramas, é muita coisa, mas você tem lá 100 miligramas, ele vai ficar radiando, perdendo ali um pouco das suas estruturas, passa no decorrer de um tempo, ele vai para 50 gramas. Aí isso vai demorar muitos anos, a gente chama de meia-vida. Na meia-vida, a gente representa por T sobre 1, tem algumas literaturas que trabalham com a letra P. P mesmo, normal. Mas é mais comum P sobre 2. Aí alguns exercícios a gente vai fazer geralmente a gente fala assim, o tempo de meia-vida de um determinado elemento é 1 sobre 16. Aí você tem que descobrir quanto é 1 sobre 16, quantas meias-vidas. Será é 5 meia-vida? É 3 meia-vida? É fácil. Por que é fácil? Porque aqui eu tenho a massa inicial, é o elemento, você começa a radiar e liberar partículas. Quando ele der um tempo de uma meia-vida, ele perdeu metade da massa, então a massa inicial que ele tinha dividido por 2. Quando ele der mais um tempo de meia-vida, ele vai perder a metade da metade. Seria a massa inicial dividida por 4. Quando ele dá mais um tempo de meia-vida, que são valores iguais de meia-vida, ele vai perder a metade da metade da metade. Então sempre vou aumentando aqui, 2, 4, 8, 16, assim por diante, 32. E o conceito de meia-vida é o mesmo? O conceito de meia-vida é cada elemento radioativo, ele tem um tempo para ele se desintegrar e se liberar as partículas, né? E ele perder aquela quantidade de massa que ele tem e ficar só com a metade. Então o conceito de cada elemento é meia-vida, quanto tempo que ele vai demorar para ele ficar metade da massa que ele está agora de início. Aí, igual exemplo que a gente tem esse elemento aqui, está no livro de vocês, eu não sei se ele exemplificou que elemento que é esse. Esse elemento é o trítio. O trítio é o isótopo do hidrogênio. O que é o trítio? Você vai ter lá o tempo de vida de meia-vida do trítio. Ele começa com massa 10. Quebrou o negócio. Todo dia vai um pedaço. Todo dia quebrando um pedaço. Quando passar 12 anos. Não, vai estar aparecendo aqui que é o principal. É questão de chamar para trás e fica ruim para enxergar. Cadê minha unha? Continuando. O trítio, de novo. O trítio, o tempo de meia-vida dele é 12 anos. Ele tem uma massa de 10 miligramas do trítio. Quando passar 12 anos, que ele está irradiando aos pouquinhos, ele vai cair sua massa para 5 miligramas, metade. E radiando, no caso, radiação. Isso. É um elemento que emite radiação. Mas com um intervalo de tempo muito grande. Aí depois de 12 anos dele emitindo, ele fica com a metade do tamanho. Isso, ele vai perdendo a massa e fica com 5 gramas. Quando passar mais 12 anos, ele perde a metade da metade. 2,5. Quando passar mais 12 anos, ele vai perder a metade da metade. Aí vai ficar só com essa massinha pequenininha. Isso varia em cada elemento. Igual eu comentei, se no carbono 14 é 12 mil anos. Você tem elementos que é rapidinho, a meia vida dele é uma semana. Ele radia muito rápido. Então ele libera ali, vai perdendo a massa, quando é feito desintegra, vira um elemento mais estável. Porque eu, em resumo, eu não sei se eu comentei isso com vocês já no passado,
Quando você pega para estudar a natureza em si, em resumo, que é o que a gente está fazendo, entender a natureza, estudando um pouco também, porque eu gosto de falar sobre química e física e biologia também, toda a natureza ela procura equilíbrio, ela quer ficar em equilíbrio, ela quer ficar em paz. Então, se está desequilibrada, ela vai buscando um jeito de equilibrar. E a radioatividade é um exemplo desses. Então, ela vai buscando essa estabilidade. Então, vai liberando as partículas até chegar no átomo estável e não vai ficar radiando mais. Tá focando aqui ou não? Por que ele fica indo assim? É porque eu fico mexendo. Mas tá focando. Eu tento focar em mim o tempo inteiro. Aí o que acontece? Um tempo de meia-vida é isso. Aqui eu tenho o trite, que é um exemplo que ele é 12 em 12 anos, mas eu tenho vários outros elementos que tem tempo de meia-vida muito grande ou muito pequeno. Fácil, tranquilo. Perguntas? Perguntas? Não, né? Outra parte que a gente tem chama fissão nuclear e fusão nuclear. Se eu não me engano, eu já dei um spoiler conversando sobre isso. Mas o que é uma fissão e uma fusão? Fissão é quebra e fusão é junção. O que nós fazemos aqui chama fissão nuclear. O que a gente faz aqui no nosso planetinha, que a gente está fazendo muito bem. A gente pega um determinado elemento radioativo e quebra ele, e essa quebra libera muita energia. Então as usinas nucleares, um exemplo, Angra dos Reis lá, você tem Angra 1, 2 e 3. Se não me engano, Angra 1 enriquece, a 1 recebe, a 2 enriquece, a 3 que vai fazer essa produção de energia. Algo do tipo, tem que dar uma analisada de novo. O que acontece? Pega o urânio e um pedaço de plutônio, aí você quebrar, você tem que acelerar o processo, né, de uma forma que ele faça uma colisão ali, ou libere partículas de nêutron que colide com o núcleo do urânio e ele vai se quebrar e formar dois novos elementos. Aqui vai quebrar e gerar dois novos elementos. Quando ele faz isso, ele gera dois novos elementos, libera partículas de nêutron também e libera muita energia. Urânio e plutônio? Isso, é o mais importante usado. pra Sim. Só que assim, enquanto a natureza, eu só não sei como que eles fazem para extrair o urânio, que é quase certeza que ele vem Mas associado a algum minério. Por exemplo, a gente tem alumínio, ferro, não é encontrado puro, ele é um minério e a gente usa um processo de mineração para transformar ele em matéria-prima. Ok? Então, voltando. Quando a gente faz fissão, que é o que a gente faz aqui, e tem histórias do passado aí, né, de Hiroshima e Nagasaki, que fez fissão nuclear. Os caras pegou uma quantidade de urânio, se eu não me engano, era em torno de 25 gramas a 25 quilos, né? Tem o Fat Boy e o Little Boy, né? É isso, né? Uma das duas bombas. Um tinha 25 Homem quilos. gordo e... E outro é mais magro, né? Fat e... Aí o que acontece? Acho que é algo do tipo assim. Tem que ler um pouquinho sobre história, porque, né? É homem gordo e homem Não era pequeno. muito fã de história, você imagina. Homem gordo e menino pequeno. Aí o que acontece? 25 gramas, uma delas possuía, foi ativada por um... Eles criam um ativador, né? Um ativador seria uma outra bomba lá dentro, porque ele está bem aquecido. Aí ativa, quebra esse átomo de urânio, você viu o desastre que gera problemas até hoje. Isso foi quantos anos atrás? Com 25 gramas. 25 gramas seria 5 pacotes de arroz. É muita coisa, viu? A destruição em massa. Então o que acontece? Isso gera muita energia. Hoje a gente usa isso para produzir energia elétrica em usinas nucleares. Só para explicar um pouquinho como que funciona. Ele quebra o núcleo do átomo, ele libera muita energia, só que eles fazem dentro da água. A água começa a aquecer e vaporiza. Aí ela é canalizada e passa por turbinas, que aí faz a energia ser produzida. O problema é o descarte, porque dependendo dessa produção, você vai gerando alguns materiais radioativos, depende dos urânios que você for usar, a forma de enriquecimento. Edson, você sabe me dizer o que seria energia limpa? Energia limpa, Porque dizem que essa aí, a nuclear, é a mais limpa que tem. a do fotovoltaica, né? É mais limpa ainda, porque ela não gera dejetos.
Porque o exemplo. Ah, limpa é de não ter dejeto. No sentido seguinte, vou dar um exemplo do petróleo. O petróleo, a galera tira o petróleo do pré-sal lá, só que eles emitem uma substância que se nome lá, como se fosse um enxerto lá dentro. Porque se for botar uma bacia lá dentro, eles não tiram o petróleo, aqui não ia ficar vazio, então ia afundar. Eles, no momento que eles tiram, eles vão preencher, então o nome correto da substância que eles colocam lá dentro. Vai emitir, aí coloca aquilo lá. O petróleo é vírus e carbonetos que a gente utiliza, só que muita parte dele vira poluente, então é uma energia, né, suja que a gente utiliza. Então assim, quando você faz uma energia nuclear, ele só vaporiza a água, só gera vapor de água. Aquela coisa que sai lá do Simpsons, ou de filme, ou de algo que você for visitar, aquilo é vapor de água. Aquilo não é nada poluente. Então a energia limpa vem desse processo. Eu vou ler bonitinho sobre esse assunto, a gente pode compartilhar e você lê também, né? Mas para ficar melhor do entendimento. Aí você pega uma fotovoltaica, não tem gasto nenhum no sentido de produzir. Mas quais materiais é utilizado para fazer? Talvez não é limpa 100%, porque você investe fazendo gasta de alumínio e vários outros materiais que você tem que fazer a aparelhagem. Então nessa construção talvez ela não torne limpa, mas na produção sim. Produção da energia. Né? Porque tem aquela discussão, a galera fala assim, o carro elétrico não polui, mas para produzir um carro elétrico você polui. Quem defende petróleo fala isso. Para me construir baterias, eu tenho que investir em indústrias que poluem. Então a gente tem que fazer todo esse processo. Certo, Rani? Então aqui, ó, a fissão nuclear, você pegar um elemento radioativo e quebrar ele no meio, libera muita energia. Com isso, a gente tem essa representatividade genérica geral aqui. A gente tem um átomo de urânio, com massa 235, número atômico 92. Ele entra em colisão com um nêutron, e esse nêutron faz o quê? Quebrar esse elemento em dois, e ele liberou 3 nêutrons aqui. Se eu somar todo mundo de volta, vai dar os valores que eu tinha de início. A massa, o número atômico e o nêutron isolado, separadinho. Porque se eu somar os dois aqui, se não me engano, vai dar 233. Com mais 2 que ele perdeu, 235. Com mais 1 que ele tinha emitido, 236. Se você somar os números atômicos, vai dar 92. Então a fissão você vai quebrar e separar isso aí, nesse processo, e ela libera muita energia. Isso é um processo que a gente faz muito aqui. Só que a gente faz também, que é a fusão nuclear, só que alguns processos mais controlados e menor. Aí só para aproveitar para a gente fechar aqui, algo que é utilizado na fissão nuclear, que acontece também, é a reação em cadeia. Porque em um meio que você está fazendo esse processo de fissão nuclear, você pode ativar um núcleo quebrando ele, e ele vai liberar mais nêutrons, nesse caso ele liberou mais 3, e você concorda que esses mais 3 nêutrons podem colidir com os outros elementos de urânio, então vai gerar um problema, vai gerar uma reação em cadeia. Enquanto existem elementos de urânio sendo colididos com nêutrons, ele vai continuar gerando esse processo de fissão nuclear. Então aqui eu tenho esse processo de reação em cadeia, que está exemplificado. Essa reação em cadeia é ruim ou bom? Depende da análise. Porque se a gente for pensar igual a gente estuda nas bombas nucleares, é uma reação em cadeia. Porque você tem a ativação dos primeiros átomos que estão ali, eles vão se quebrando e formando outros elementos, e os nêutrons vão se colidindo com os outros átomos de urânio. Então é uma reação em cadeia. Esse processo é horrível. Ele não está usando por um bem positivo, né? Um bem, né? Que é bem é positivo. Então na fusão a gente tem isso. Perguntas? Não. Tranquilo. Agora isso aqui, ó, fusão. Fusão nuclear, em resumo, é o que o Sol faz. O Sol já faz esse processo natural há muitos anos, que continue há milhares de anos, né? Porque senão já era tudo isso aqui. Ele pega 2 átomos de hidrogênio, junta e torna um átomo de hélio. No processo da fusão nuclear, você precisa ter muita energia, o Sol tem, que é a temperatura alta, para isso ajudar, e ele também tem a gravidade dele que ajuda a pressionar esses elementos um contra o outro. Então na fusão nuclear, em resumo, é diferente da fissão. A fissão é quebra, a fusão é junção.
você junta dois elementos para tornar um na fusão nuclear. É o que o Sol faz. Aqui no nosso planetinha, até esse exato momento, a gente tem alguns tokamak. Tem o tokamak e o outro eu esqueço o nome, que é reatores de fusão nuclear. Na USP tem, em algumas universidades tem, no Brasil e fora também. Que eles estudam a reação para comparar com a do Sol. Fala, brother. Posso ir ali embaixo pegar. Vai lá. O que é esse tokamak? Você tá ligado naquela... O Homem de Ferro usa um negócio, ele tem que usar um negócio no peito, o Tony Stark. Aquilo é a representação do tokamak. Aquilo que ele fez é a representação do tokamak. Porque aquilo gera energia para o corpo dele. E ajuda também ele não ficar mais doente. Aquilo é hipotético, é uma ideia bem próxima do tokamak. O que acontece? Tem uma organização, são 35 países. E se eu não me falhar a memória, eu sigo até eles no Instagram, é na China, chama ITER. O que é o ITER? É a junção de 35 países e eles estão construindo um enorme tokamak. O que é isso? É um reator de fusão nuclear. Eles vão colidir elementos de hidrogênio para gerar hélio. Isso gera muito mais energia do que você fazer fissão. Tanto que... Vai ser mais que nuclear. Não, é nuclear. Não, mais do que a outra aí. É, que é a fissão. Eu tenho uma dessa, né, Rosa? A gente tem aqui, ó. Isso aqui está no livro de vocês, mas tem como fazer vários comparativos. 1 grama de junção de hidrogênio, 1 grama, equivale a 20 toneladas, se você queimar 20 toneladas de carvão. 1 grama de hidrogênio, você queimar 1 grama de qualquer coisa, é muito pouco, né? Se você fazer uma fusão de 2 hidrogênios, ele libera energia suficiente, igual você queimar 20 toneladas de carvão. Se o carvão que você queimar para fazer churrasco você acha muito, às vezes está muito quente, imagina 20 toneladas. Então é muita Dá minha coisa. unha. Então 1 grama produz muito mais energia do que você fazer fissão na fusão. Então eles estão tentando fazer isso com essa união desses países para produzir energia para o mundo inteiro. Então assim, a ideia é essa. Nos Estados Unidos esse ano, se eu não me falar a memória, foi em fevereiro. Eles conseguiram porque eles têm um reator tokamak lá também. Só que quando eles fazem a ativação por laser, quando eles fazem a ativação para ter a fusão, eles gastavam muita energia produzindo e o processo era pouco. Vou falar assim, ó, eles gastavam muito no produto e o reagente, que era o produto, gastavam muito reagente, para reagir e formar um produto, só que a energia era menor. Vou exemplificar em números. Eles gastavam lá assim, 5 kJ, é muito maior o valor, só um hipotético, de energia. Só que na hora da produção saía 3. Então eles estavam perdendo muito. Eles estavam tentando fazer fusão e não dava conta. Claro, porque tem que aprimorar, tem muito zelo até ter um acerto. Por último agora, se eu não me engano, esse jogou 3. Vou colocar quilojoule, mas eu falo bem mais extremo que isso, viu? Quilojoule. Aí eles teve um retorno de 3,15. Então eles ficaram vitoriosos aí em vários outros países, porque eles conseguiram ter efetividade em fazer a fusão nuclear e ter um retorno positivo, porque eles só tinham os retornos negativos. E isso é muito bom, porque o que acontece? Depois que você tem um reator desse pronto, você não precisa pegar uma hidrelétrica trabalhando 24 horas, todos aqueles problemas de logística, local, e um local mais controlado você consegue produzir muito mais energia em um lugar menor e alimenta várias cidades. Então a ideia é essa. Então, em resumo, a gente viu o tempo de meia-vida, fissão nuclear e fusão nuclear. Isso são os dados básicos do módulo que a gente vai ver agora. Perguntas? Não. Isso aqui vai ser uma coisa boa, viu? Fusão nuclear, se tudo der certo. Seu quadrinho hoje por brincar, parabéns. Obrigado. Eu estou procurando fazer resumos assim. Esperando uns 2 professores para conseguir. Ficou bonitinho.